palavra de hoje está em João, capítulo 4. Se você tiver sua Bíblia, abra aí, tá bom? João, capítulo 4, do versículo 5 em diante. Diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera a seu filho José. Havia ali um poço. Está na NVI aqui? Coloca a NVI, por favor. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Já teve quantos? Perigosa, hein? 5 maridos. Bah. O homem com que você vive agora não é seu marido, então está com 6 agora na caderneta. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em... São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em... Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir, para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo?
Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Pai, está aqui a sua palavra. Fala conosco, fala com a sua igreja, em nome de Jesus. Diga amém. A gente já pregou algumas vezes sobre o texto, mas cada vez que a gente lê, a gente vê que existem revelações nos meandros da palavra, coisas que a gente passou por cima ou não verificou. E uma das coisas que a gente vê aqui é que Jesus está passando por aquela cidade chamada Samaria. Eu não sei se você sabia, mas o judeu, ele não queria ter contato com os samaritanos. O judeu era uma pessoa extremamente legalista. Se alguém pecasse ou fizesse alguma coisa errada, eles já excluíam as pessoas do seu convívio. E o fato é que eles não passavam por aquele caminho. Existia esse caminho para chegar até o destino que Jesus estava querendo chegar, mas Jesus então passa por ali. Outros seguiam outro caminho para não chegar nem perto daquele povo. Por quê? Porque os samaritanos, Jesus, ele não fez acepção de pessoas, mas esse povo, eles se contaminaram com casamentos que Deus não abençoava. No início, Deus não abençoava esses casamentos. Ou seja, o povo judeu tinha que casar com judeu. Até hoje a gente vê isso, né? O cristão, se você quiser casar com uma pessoa que não é da mesma fé, ou você tem muita fé para que aquela pessoa se converta, e que muitas vezes não vai dar certo, ou você espera em Deus para que o Senhor coloque uma pessoa da mesma fé que você. Porque os momentos que você quiser estar na casa de Deus, talvez o seu marido não vai querer estar. Vai querer estar em outro lugar. E como você é uma esposa, você tem que submeter a ele. E aí você vai ter que andar com ele. O que aconteceu é que essas mulheres, né, elas foram casando com pessoas estranhas, estrangeiros. E foi se contaminando. Foram trazendo culturas pagãs para o culto a Deus. Tanto é que ela diz ali assim, o nosso pai Jacó, né, é que fez esse poço aqui. Então ainda ela tinha alguma coisinha de Deus ali. Mas existia uma mistureba dentro da fé deles. Se você conhecer um pouquinho lá atrás, alguns reis de Israel, um deles era Jeroboão. Ele criou um altar e criou um outro tipo de tabernáculo ou templo ou coisa parecida para que o povo não fosse até Jerusalém para adorar. E começou a colocar os seus penduricalhos da fé para que o povo adorasse ali, ao invés de ir até Jerusalém. Criou seus próprios sacerdotes, seus próprios levitas. Só que os caras foram se contaminando com outros povos e foram trazendo culturas que eram pagãs para dentro da casa de Deus. Por isso que o judeu então discriminava os samaritanos, justamente por causa dessa cultura que vinha lá de Jeroboão ainda. Talvez Jeroboão ficou com medo, né, de perder as ofertas que iam lá para o templo. Então ele criou um negócio, não, vamos deixar por aqui mesmo. Que é hoje que as pessoas fazem, né? Bom, Jesus então está passando por aquele lugar. Interessante que ali no verso 5, ele diz assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto da região da terra de Jacó, e havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se ali.
E a Bíblia diz que ele sentou-se ali naquele poço e era meio-dia. Aqui a gente está vendo o quê? A humanidade do Senhor. Por isso que Jesus se autodenominava várias vezes como filho do homem. Por quê? Porque ele também se vestiu de homem. Se vestiu de homem para mostrar para mim e para você que se ele foi capaz de vencer os pecados, eu e você também somos capazes de vencer as nossas tentações. Sabia? Porque eu não tenho nada de especial. Eu só tenho o Espírito Santo. O fato de eu ser pastor não me dá algo diferenciado no sentido de que eu sou ungido, amém? Glória a Deus, Deus me ungiu, beleza? Mas as mesmas lutas que você tem, eu tenho também. As mesmas falhas eu também tenho. Então Jesus está dizendo aqui, ele mostra para nós aqui, que ele está cansado, que ele é homem. Ah, mas Jesus era Deus. Sim, mas também se vestiu de homem. Ele então senta ali ao meio-dia, e nisso, então o verso 7 diz assim, que veio uma mulher samaritana tirar água. Por que ela veio meio-dia, gente? Depois eu vou passar um filme aqui, para você, vai ficar bem claro para vocês. Ela vem meio-dia porque ela é mal falada na cidade. Ela não tem uma reputação muito agradável. A Bíblia não dá assim detalhes se os maridos foram morrendo, né? Lá atrás existia uma moto que chamava Viúva Negra. Essa aí talvez era uma viúva negra, que matava os maridos, né? A Bíblia não fala se os maridos morreram ou se essa mulher ou se divorciaram. O fato é, gente, é que aqui a gente viu as outras semanas que as mulheres que passaram pelo caminho de Jesus, elas tinham problemas na família, dentro da casa, ou seu próprio corpo tinha algum tipo de enfermidade. Mas aqui a gente está vendo que não tem uma enfermidade aparente, mas tem uma enfermidade dentro dela, do coração, algo mal resolvido, né? A pessoa teve vários maridos, talvez aquela ânsia de ser feliz, de tentar encontrar a pessoa perfeita. Quero dizer para vocês que não tem perfeição, né? Eu sou casado, esse ano a gente vai fazer 37 anos e eu sou um cara difícil de lidar. Quem disse isso é minha esposa. Às vezes ela quer torcer meu pescoço, quer que eu saia fora, já deu. Mas não tem mais como, agora vai ter que aguentar o velhinho aqui, né? Então, tira essa coisa do seu coração de achar a pessoa perfeita, porque não vai achar. E aí ela criou um monte de rancores e raízes que foram doendo dentro dela, e cada vez talvez se separava ou divorciava, ou o marido morria, não aguentava a mulher ali, não sei. Eu sei que Jesus tem um encontro com essa mulher, ou seja, ela tem um encontro com ele, e os dois se encontram. E é meio-dia. Ela vai tirar água no meio-dia, no sol quente lá de Israel. Porque as mulheres iam ou de manhã cedinho, né? Não sei se você sabia que esse não era trabalho de homem, né? Sabia, não? Trabalho pesado era a mulher que fazia. Hoje vocês reclamam aí. Mas naquela época lá era a mulher que tirava a água. E vocês vão ver os cântaros, e era bem daquele jeito que está no filminho ali. Então, era a mulher que tirava a água. Não era o homem que tirava a água do poço para fazer a comida ou fazer a limpeza da casa, mas era a esposa. Não fica bravo comigo, tá? Fica bravo com a época lá e com Jesus. É a cultura da época, tá bom? Então, a cultura da época era essa, a mulher que ia. E ela foi meio-dia, e ali Jesus chegou. Agora, veja bem,
Será que as coisas que acontecem no reino de Deus, elas são coincidências? Ou Deus tem um propósito em algumas situações das nossas vidas? Não tem coincidência no mundo espiritual, gente, amém? Não tem. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai fazer. Quando Deus quer visitar alguém, Ele vai usar os seus servos para a visitação. Nós estamos fazendo casa de paz, estamos ali na casa da Jennifer, ela está aqui hoje? Eu acho que não, né? E aí a gente está indo lá, e a gente está vendo assim, Deus fazendo na vida dela, mas Deus quer fazer na família. Deus quer fazer na mãe dela também, algo especial. Uma mulher que também sofreu, hoje ela é sozinha. Quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê assim, as coisas transbordando nas casas de paz. O Senhor visitando a família que nós fomos lá, levando uma palavra, essa palavra vai impactar lá, eu sei, porque a mulher é sozinha. Eu não sei a história dela, mas o Senhor sabe a história de cada um. Ele conhece no profundo você, conhece sua história. Quando a gente vê aqui então que o Senhor, Ele nos dá valor a despeito dos nossos pecados e fracassos. Jesus ele não fez uma acepção daquela mulher, como os demais faziam, tanto é que ela teve que vir no meio-dia para não ser vista pelas demais mulheres ou famílias da cidade. Então ela vinha ao meio-dia. Interessante que o Senhor Jesus, Ele marcou o encontro espiritual, mas a pessoa não sabia. Quantas vezes você está indo na casa de paz, ou nós estamos indo lá, e a pessoa está achando que vai receber só uma oração. Não, é para ela ter um encontro com Deus naquele lugar. É para mudar e transformar a vida da pessoa. Por isso que aqui na igreja nós fazemos questão de que todos possam fazer parte desse projeto. Esse ano a gente multiplicou, ano passado foram 30 casas de paz, ou 23, uma coisa assim, e esse ano nós dobramos. E o ano que vem eu vou fechar as células dessa igreja, todas elas, para que todos os membros saiam fazendo casa de paz. Quero umas 100 casas de paz aqui. Vou fechar as células. Para que você saia. Talvez até do seu comodismo. Tá bom ali. Eu, minhas ovelhinhas, toda quarta-feira. Não, você vai fechar aquilo ali. E você vai sair para ganhar alma. Para Deus te usar. Para você ver o poder de Deus através das suas mãos. Para você ver o poder de Deus através da palavra que vai sair da sua boca. A igreja para fora, amém? A igreja para fora, é isso que o Senhor quer. Quando a gente vê, então, essa parte desta mulher. Só que o problema dela é que ela dentro dela, ela tinha religiosidade. O Jesus estava falando de coisas espirituais. Ela começou a questionar, porque a minha religião é assim. Jesus vai falar para ela, né? Aí Jesus pede para ela, dá-me de beber, mulher. Aí ela vai questionar assim, como o Senhor, verso 9, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana? Jesus não está preocupado com a religião dela, se ela é samaritana. Tanto é que não sei se você sabia, que o judeu não se comunicava com outra mulher. Eu sei que isso também, até hoje, até a gente tem que ter cuidados, né? A gente, como pastor, fala com as mulheres aqui. Mas eu sou um vozão, sou um tiozão. Não tenho pombagira também, amém, gente? Os bem entendidos aí. Porque tem uns pastores com pombagira, sabia? Os miseráveis são todos calcinha justa, tudo espremidinho para falar com as irmãzinhas na igreja. Essas coisas que nos dá nojo. Agora veja bem, a cultura da época, Jesus veio quebrar algumas coisas. Jesus queria que essa mulher tivesse um encontro com Ele, com Deus, o Deus vivo que estava ali. Naquela época, mulher nenhuma poderia se dirigir palavra a homem que não fosse o seu marido. Tanto é que, quando você escuta lá a palavra de Paulo assim, se as mulheres querem aprender,
aprendam em casa com os seus maridos. Então, essa era a cultura da época, mas Jesus veio quebrar isso, assim, não, peraí. Eu estou vendo que tem uma ferida ali dentro daquele coração, eu preciso curar isso. E a mulher precisa jogar isso para fora, amém, gente? Por isso que você precisa falar para Deus, o que está doendo? Hoje você no apelo você vai falar para Deus o que está doendo. Para você jogar para fora, para você não ficar carregando rancor aí dentro, nem mágoa, nem situações mal resolvidas e relacionamentos antigos que você teve. Para que seu casamento seja abençoado, para que sua família receba a bênção. Então quando a gente vê aqui, sabe o que o judeu falava? Ele dizia assim, é melhor eu queimar a Torá. Sabe o que é a Torá? Os 5 livros da Bíblia, primeiro livro da Bíblia. É melhor eu queimar a Torá do que eu ensinar uma mulher ou falar para uma mulher da palavra de Deus. Eles pensavam assim, eles eram pessoas difíceis de lidar. Mas Jesus, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele tem compaixão daquele que sofre. Fique de pé, gente, está bem pesado o ambiente hoje. Olha assim para a sua mão, diga Espírito Santo. Não, mas você fala com mais fé. Porque essa fé aí não remove nem uma palha, quanto mais uma montanha. Diga assim, Espírito Santo, coloca seu fogo nas minhas mãos agora. Coloca as mãos no alto da cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, ó Pai, toda a armadilha de Satanás na mente dessa pessoa, que impede ela de ouvir a palavra e compreender aquilo que ela não entende, ela não recebe. Meu Pai, queima esse demônio, esse espírito maligno. Te dou uma ordem, Satanás, esse lugar aqui é do Senhor, aqui é a casa do Senhor. Você para de colocar sono nessa pessoa, principalmente o sono espiritual, em nome de Jesus. Todo mal, diga em nome de Jesus, todo mal, toda armadilha, toda cilada que impede fala seu nome, de receber a palavra de Deus, que vai me transformar, que vai ser água viva, que jorra do trono de Deus, nesta manhã. Diga em nome de Jesus, tire as tuas mãos e diga sai. E sai, em nome de Jesus, amém? Senta aí. Então olha só, essa mulher, ela vai questionar Jesus. Jesus assim, me dá água aí. Daí vai começar, Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e Ele daria água viva. Que água viva é essa? É a água que mata a sua sede espiritual de Deus. É essa água que Jesus está falando. E ela então disse assim, o Senhor não tem com que tirar. Ela está pensando em coisas da terra. O Senhor está... Porque, gente, não sei se você sabia também, o judeu não tomava nada que fosse oferecido por um samaritano. Quanto mais um copo d'água, né? Uma cacimba, sei lá o que ele ia pegar lá, né? Jesus respondeu no verso 13: quem beber desta água terá outra vez sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Aí ela vai dizer assim, a mulher disse, Senhor, dá-me dessa água para que não venha mais tirar água aqui no poço. Não tem nada a ver, Jesus está falando de coisas espirituais. E a pessoa está viajando. Ela está viajando. Ela tem coisas dentro dela. Então, Jesus quer um relacionamento. E Ele propõe algo para ir além do nível da religião. Além do nível da religião. E ela vai começar a dizer agora, mas esse poço aqui é do nosso pai Jacó. É do nosso pai Jacó. Ela vai começar a entrar nessa ali e tal. E aí ela vai falar ali no verso, deixa eu ver aqui,
Aí diz assim, vocês verso 19, diz assim, Senhor, vejo que é profeta. Por que ela disse que ele que era profeta? Porque Jesus vai mostrar a vida dela. Jesus vai dizer assim, vai lá e chama teu marido, no verso 17. Verso 16, vá lá e chame o seu marido. E no 17 ela diz, eu não tenho marido. Aí Jesus vai dizer agora, você não tem marido mesmo, porque você, de fato, você já teve 5. Jesus já, porque o Senhor te conhece no profundo, amém? Ele conhece você lá dentro. Não dá para você enganar de um, de outro, ou coisa parecida, porque Ele te conhece. Não dá para enganar o Senhor. Não dá para tapar o sol com a peneira. Não dá para esconder seu coração. Você pode tentar esconder seu coração do marido, da esposa, dos filhos, filhos dos pais, e aí vai. Mas o Senhor não esconde. E ela então vai começar aquela discussão. Qual que é a discussão? A discussão é justamente sobre religião. No verso 20, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Que não conhecem. Sabe por quê? Eu estava falando com a pastora Rita. Na sexta-feira a gente veio da casa de paz e lá tem uma pessoa católica lá. Mas você sabe como que é? Você que já foi católico, que nem eu. Católico relaxado, né? Frequenta lá de vez em quando. Vive enchendo a cara. Usando droga e coisa parecida. Quando não enche a cara, usa droga. A gente era assim também. Sabe por quê? Às vezes vocês ficam pensando assim, pastor, você está obrigando a gente a fazer casa de paz? Não, faz quem quer. Mas sabe por que eu gostaria que os pastores fizessem? Que alguns não estão fazendo? Você que sabe da sua vida. Eu vou te dizer a experiência que eu tive ao longo desses anos de casa de paz. É que pregar aqui para os irmãos é fácil. Todo mundo aqui é de Deus, pode ser que um ou outro chegue é visitante. Né? Tem algum visitante hoje aqui? Seja bem-vindo, querido. Depois vão te convidar para uma célula aí, tá bom? Levanta a mão de novo para o pessoal te conhecer. Vai vir uns 10 aí te convidar. Aí, você vai numa casa de paz aonde tem uma resistência. Porque aqui todo mundo escuta o pastor, a pastora, vocês sapateiam aqui, dão mortal de costa e a igreja, aleluia! Mas lá não. Lá não tem essa conversa não. Lá é campo muitas vezes do inimigo. E lá você vai ter que tirar coelho da cartola, abençoado. Você vai ter que orar e jejuar para ir nesses lugares, porque você vai enfrentar o diabo cara a cara. Pregar na igreja é fácil, quero ver você ir lá ganhar na terra do inimigo. E Jesus falou assim, eis que vos envio no meio de lobos. Todo mundo na célula é irmão, glória a Deus, né? Final tem janta, mas nessas casas não tem nada, às vezes não tem nenhuma água. Para a gente entender que o Senhor te envia no meio de lobos, para você transformar o lobo numa ovelha. Para você ter compaixão daquela pessoa. Para você entender a história da pessoa. Para você ver que às vezes você vive tuas dificuldades, os teus fracassos, as tuas mazelas, e você fica focando só nisso. E o Senhor quer te levar nesses lugares para você focar em outra coisa. Para você olhar que às vezes a luta da outra pessoa é maior que a sua e você já está em Deus, assim, mas por quê? E tal, começa a questionar as coisas de Deus. E aqui é a mesma coisa, essa mulher está lá, ela está destruída, ela está totalmente destruída,
carregando um fardo pesado da vida, dependendo agora de um amante, porque a Bíblia diz que Jesus falou assim, o rapaz que você está, né, o homem, né, no verso 18, assim, o homem que você está agora, que você vive agora, não é seu marido, então é amante. Mulher carregando um fardo pesado e ainda ela é religiosa. Ela diz assim, não, nosso pai diz que é aqui, vocês dizem que é lá, e tal, e começa aquele papagaiado ali de religião. Ah, porque o padre disse que é assim, porque o pastor disse assim, porque o pai de santo disse que é daquele jeito, porque então a pessoa virou um religioso. Quando você leva a casa de paz para a casa de uma pessoa, você não fala da igreja da aliança, você fala de Jesus lá para ela. Fala do Senhor, do que Ele vai fazer na vida da pessoa. E aí, quando a gente vê essa mulher aqui, vai o quê? Vai dizer assim, não, mas é lá, é aqui. E Jesus quer entrar dentro, Ele quer arrancar aquela religiosidade que a pessoa está apegada. E aí, quem se rende a Cristo, assume uma nova vida. Amém, gente? Ontem nós tivemos ali o batismo, não deu para fazer os núcleos, eles vão fazer no deles lá. Onde a gente fez já para aproveitar o tempo, estava 28, 30 graus, semana que vem vai estar 15. Aí cada um vai fazer o que quer. Vamos botar as veinhas lá para morrer congelada, na água do batismo. Eu já falei, não, eu transfiro aqui. Então, quando a gente vê isso aqui, essa mulher questionando, e dando um monte de desculpa, e tal, e Jesus falou assim, Deus é Espírito, no verso 24, e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Seu coração aberto para o Senhor. Adorar o Senhor com seu coração aberto. Não ficar olhando as paredes, não ficar olhando o defeito. Se você é músico, você viu que o músico errou. Às vezes você fica disperso em tantas coisas. Você fica disperso e o Senhor quer um encontro contigo. Ele marcou nessa manhã o encontro dele contigo. Para te curar de coisas que talvez estão aí dentro. Coisas que essa mulher carregava. Frustrações. Pessoas em que ela depositou confiança, fidelidade e foi traída. E aí, quando a gente foi lá na primeira semana lá dessa casa de paz, né? Eu sei que está gravando, mas amém. Não sei se a pessoa vai assistir. O que eu tenho que falar, eu falo aqui mesmo, é amém. Aí eu perguntei, e o seu marido? Parece que eu já estava nessa aula aqui. Ela falou assim, não tenho marido. Tenho raiva de homem. Eu falei assim, me dá um vestido agora. Me dá uma saia agora. Acabou o homem aqui. Sabe o que é? Frustração. Depositou todas as fichas naquela pessoa. E a pessoa não retribuiu e até ainda foi infiel. E a pessoa carrega essa marca dentro. Não é porque um canalha apareceu na vida da pessoa que todo homem é canalha. Tem homens de Deus. Tem pessoas de caráter no nosso meio. Sabe? Eu ainda creio que Deus levanta homens de Deus. Nós temos visto aqui a juventude da igreja. São jovens comprometidos. Jovens que não negociam o altar, não negociam o seu altar, o altar está dentro deles. São meninos separados por Deus, são os verdadeiros Daniéis de Deus, que muitas vezes estão aqui nesse altar. Jovens dessa igreja são um exemplo, tanto meninos quanto meninas. Então, a gente colocar num balaio e dizer que todo mundo não presta, é porque tem coisa mal curada lá dentro. Tem coisas que precisam ser curadas. E aí, os discípulos ficam naquela, né?
no verso 27, naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Você vê, os caras eram religiosos, estavam com ele ali, mas eram religiosos. Jesus está preocupado com a alma da pessoa. Ele não tem interesse no corpo dela, ele tem interesse na alma dela. O homem de Deus tem interesse na alma da pessoa. Amém, gente? Claro, se você quer casar, você já tem que ter interesse no corpo também. Porque você tem que fazer sua parte também depois, amém? Não dá para querer ser santo direto. O apóstolo Paulo falou assim: você tira um tempo, depois de casado, para jejuar e consagrar, para consagrar a sua vida. Mas depois, perna para que te quero, vamos lá. Vamos reproduzir, encher a terra. Porque a Bíblia diz, o apóstolo Paulo falou assim, porque senão o diabo vai tentar um dos dois. E muitos que quiseram ser santos demais, o marido pulou fora do barco. Então isso aí é papo para casal, não é para vocês, mas amém. Só para te instruir. Bom, e aí então, eles dizem assim, mas ninguém perguntou. Eles ficaram, sabe que eles ficaram de olho lá assim, e será que Jesus está de arte? Esse discípulo dele, será que Jesus está de arte? Caiu a nossa casa. Será que Jesus pecou com essa mulher? Mas eles não falaram nada. A Bíblia diz ali, que eles não falaram nada. Mas ninguém perguntou. E aí no verso 28, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao seu povo. Vamos ver o que ela disse para o povo? O que ela deixou o cântaro ali? O cântaro aqui representa aquela velha vida que ela vivia. Porque Jesus, ele não quer que a pessoa fique no pecado. Um exemplo, você que é amasiado, se você está aqui ou lá me assistindo, você acha que Deus vai abençoar um casamento que não tem a bênção civil, para ter o nome da pessoa lá, e a bênção de um sacerdote? Você acha que Deus vai abençoar? Não, você tem que consertar isso. Até quanto vai viver amasiado? Você acha que Deus vai abençoar esse casamento? Nada. Não tem como. Quando a mulher largou o cântaro ali, ela estava largando a velha vida, amém, gente? Agora ela tem que chegar lá para aquele cara e dizer, some da minha casa, some da minha vida, sai daqui. Eu sou de Deus. Vou consertar a minha vida diante do Senhor. Quero ser uma mulher santa de Deus. É isso que ela fez. Quando ela largou ali o cântaro, foi isso que ela pensou, E aí, no verso 29, venham ver um homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava.